Aqui a gente vê uma estrutura já em pedras, né? Não sei da originalidade. Um fato curioso, que também eu soube através de informações, é que originariamente o engenho tinha um subsolo, cuja porta ficava aqui, embaixo Desse arco aí, né? Escada, né? Dessa escada em V. E aqui havia uma porta grande e Tinha acesso, né? material agrícola e eram guardados, esses materiais eram guardados aí. Mas que posteriormente, como o engenho fica num topo, e vocês verificam que aqui nós estamos bem abaixo dele, Sim. E na parte posterior, na parte de trás, ele está no resto do chão, você entra sem precisar de escada, o engenho começou a avançar, a casa começou, de certa maneira, a ceder para a frente. Então, cobriram isso de barro, entupiram de barro e fecharam. Eu imagino, ela com certeza, pelo que eu estava olhando lá brevemente lá em cima, ela passou por alguma intervenção, porque trocaram. Isso era assoalho de madeira, originalmente. E o assoalho de madeira, ele depende do porão livre para respirar. Então, essa entrada... Já é uma justificativa para isso. Seguramente, essa entrada ela era real, com certeza, e servia também, além de depósito, que é uma área... E era uma área grande, porque guardava materiais, Justo. Veículos agrícolas, essas coisas todas aí dentro. E lembrando que essa fazenda foi fundada num período onde se tinha escravidão. Exato, no segundo período do século XIX, né? Ainda imperava essa escravidão. Foi até 1888. Exatamente, então eles costumavam, não era uma regra, e nem isso era para todas as fazendas, mas eventualmente eu já vi que embaixo de casas de fazenda costumava ter algum remanescente de senzala. Isso não é uma regra. Talvez os escravos que serviam a casa morassem embaixo. Às vezes, né? Alguma coisa do tipo. Isso não é uma realidade de muitas fazendas, mas de algumas sim. Então a gente não sabe dessa, né? Mas vamos subir, porque o sol está castigando a gente aqui. Aqui a gente vê uma escadaria em pedras e a gente sabe que antigamente era feito um trabalho todo em pedras. Eu não sei da originalidade dessa escada em específico, se de época, né? Mas como teve essa interferência aqui por conta do piso, pode ser que tenha tido um tipo de mudança aí, né? A casa está edificada há dois pontos que dizem que na época era considerado em termos para a edificação da casa. Do lado de cá tem uma velha jaqueira, que dizem que é da época da construção da casa. Esse pé aí mesmo. E do lado de cá uma árvore chamada barriguda, que eu acho que no sul chamam de paineira. Parece até uma jaqueira também ali, ó. Há uma jaqueira aqui também, mas essa é bem mais recente. Ah, tá. Mas essa é antiga, hein? Essa paineira é da mesma época da construção da casa. Rapaz. E ela produz um algodão. Sim. Um tipo de algodão. Se você verificar, ele está cheio desses bagos. Sim. Que com o tempo vai cair e abre em flocos de algodão. Tanto, eu não sei se no sul é conhecido, sim, mas fala-se muito em lã de barriguda, que é um tipo de algodão que era excelente para travesseiros. Ó, que legal! Você usava lã de barriguda para travesseiros mais confortáveis, mais flocados, etc. E o bacana de mostrar para vocês é justamente o estilo da casa avarandada que a gente mostrou para vocês. Então você vê, aqui a gente tem uma entrada lateral, certo? E aqui a gente segue, você consegue observar as janelas em ogivas e também a varanda larga, né? Uma varanda com uma área bem bacana. Esses vidros, gente... E tem uma escadaria do outro lado também. Ah, tá. Você entra por ali, por aqui. E por lá. São bem simétricas, né? O pessoal antigamente se preocupava muito com essa simetria. Tem algum detalhe aqui nesses... Não, isso eu adquiri numa loja de antiguidade. Ah, tá. A posterior, né? Que, ó, aqui é um trabalho em pedra, né? Em pedra maciça, né? Com peso. Precisam umas 4 ou 5 pessoas para carregar. Ela nem mexe quando você... Um peso enorme. Esse trabalho que a gente vê, talvez em outros vídeos, quem já acompanha a gente, já ouviu eu explicar um pouco, falar sobre o trabalho de cantaria. Eram os canteiros.
uma mão de obra que na época era muito utilizada. Às vezes as pessoas falam assim, eram os escravos que faziam isso, aquilo, outro, que tinha muita mão de obra farta. A verdade é que a gente vê um requinte tão grande em muitas casas e essa mão de obra não era de escravo, muitas vezes não era. Vinham pessoas, às vezes, da Europa, capacitadas, competentes, às vezes tinha a equipe dos canteiros que vinham, rodavam fazendas, fazendo aquele tipo de acabamento. Não que eles não usavam a mão de obra de escravos para fazer. Às vezes os escravos adquiriam a experiência. Exato, por ver. Como fossem alunos de um processo de ensino. Exatamente, mas você vê muita parte requintada, muita coisa fina, esculpida em pedras, que eram mesmo de profissionais na época, conforme tem hoje os construtores, né? Na época tinha, inclusive tem uma história bacana do Bianchini, que fica em Lá, em Santa Catarina, que ele foi um italiano que aprendeu a fazer galpões. Ele sabia, ele era marceneiro. E ele veio para Santa Catarina, se instalou na Coxilha Rica, numa época em que já existiam fazendas na região. Ele foi o fundador de algumas, mas de outras ele comprou já fazendas que já existiam. E ele cresceu muito com uma mão de obra específica de fazer galpões. Ele chegou numa região que isso não era comum. Quando ele fez um, ele começou a fazer dois, o outro, não, eu quero um galpão desse. E ele virou, no período dele, o maior fazendeiro da região. E hoje, muitas dessas fazendas que foram fundadas por outras pessoas estão na mão de família dos Bianchini, porque o Bianchini foi um cara visionário e foi comprando várias fazendas com esse tipo de mão de obra, né, especializada. Você vê, um imigrante que chegou com a mão de obra especializada, igual nós estamos falando aqui dos canteiros, né? É bacana, só uma explicação para vocês entenderem o contexto da época, né? Vamos seguir, porque esse eu já viu que eu falo demais, né? Tudo bem. Isso que você falou, de certa maneira, tem uma aplicação aqui para Pernambuco. No sentido de que a economia canavieira, ela sempre foi de muitos altos e baixos. Sim. Em períodos que floresceram e períodos que muitos entraram em processo de falência até mesmo. Verdade. E por conta disso, intermediários, empresas que viviam da compra e venda de açúcar, às vezes compravam as safras inteiras para assegurar o produto final para exportação, se tornaram credores de muitos senhores de engenhos aqui em Escada, em Pernambuco como geral, e receberam os engenhos em pagamento de dívidas que foram deixadas. Sim. Então, dentro dessa linha, essa Mendes Júnior, que pelo que se ouve, já foi proprietária aqui dessa Casa Grande, junto ao Engenho Canto Escuro, também foi proprietária de diversos outros engenhos aqui em Escada. Com certeza.